E o DMBB traz para você hoje uma figura mais que especial e conhecida, né, aqui na nossa região de Franca, o Daniel Bassi, que além de ser um político atuante, advogado também, né, e empreendedor, é um amigo nosso aqui da casa, particular meu também, e eu fiquei muito motivado quando ele aceitou estar um pouquinho aqui com a gente para contar um pouquinho da história dele, um pouquinho da carreira política dele e transmitir para vocês também um pouco do que faz um político, como funcionam os projetos, né, como que as coisas andam no meio político, de modo que não só a gente, mas toda a sociedade entenda o caminho para que, através da política, as pessoas possam observar um determinado benefício, né, e um progresso social, econômico e tudo mais. Então, nada melhor do que falar assim, né, o Bassi? Conta um pouquinho da sua história pra gente aí, ué. Esse aí, Dr. Fábio, que vocês vão ver eu falando aqui, Fabinho, que é meu amigo de longa data. Então, se me permite, Fabinho, agradecer o escritório Delmate Bianchi Brentini por essa oportunidade e vamos bater um papo aí, né, Fabinho? Tirar todas as dúvidas que o pessoal tem sobre a política francana, conhecer mais, trazer para próximo essa pessoa política que faz toda a diferença na modificação e na nossa sociedade como um todo, né, Fabinho? Inclusive, nós estamos trocando uma ideia aqui antes de começar e o Daniel perguntou para mim, Fábio, como é que surgiu aí essa questão do DMBB traz para você, né? Da onde veio isso? E eu estava explicando para ele, né, Bas, que o objetivo dessa nossa conversa com pessoas empreendedoras na sociedade, prestadores de serviço, empresários, políticos, nada mais é do que trazer a história dessa gente para mais perto da gente, né? Eu sempre presenciei, poxa, as pessoas fazendo podcasts de pessoas famosas em âmbito nacional, tudo aquilo parecia tão distante, enquanto aqui nessa mesa do escritório, quantas vezes eu conheci histórias super interessantes de pessoas daqui, né? E por que não divulgar essas histórias, essas pessoas especiais, por exemplo, esses protagonistas da nossa região, para nós, né? De modo que o exemplo fique mais próximo do que aquelas pessoas que parecem que são intocáveis e são as donas da verdade, sendo que aqui dentro, aqui perto, a gente tem gente que produz e faz muita coisa bonita, né? E às vezes a gente fala alguma coisa aqui que talvez possamos até inspirar novas lideranças que Franca e região como um todo, às vezes carece do surgimento de novas lideranças. Hoje, você me perguntou recentemente, eu sou o caçula lá da Câmara Municipal. Fui eleito com 29 anos, hoje eu estou com 32, mas abaixo de mim não tem mais ninguém com menos idade. Então, é bom esse bate-papo, trazer essas pessoas públicas aqui, não só para dar esclarecimento do seu trabalho, mas também para surgir e fomentar novas lideranças aqui na nossa cidade. Ô, Bassi, conta um pouco da sua história. Como é que surgiu essa coisa de política? Como é que foi, cara, que isso aconteceu? Fabinho, vou te falar que isso surgiu desde o berço. Não sou caçula só da minha cidade, não só da Câmara Municipal de Franca, mas também da minha família. Eu sou caçula de 9 filhos. Sou 9 filhos. Legal, eu não sabia, cara. Então você pode imaginar a dinâmica de uma casa com 9 filhos. Meu pai, saudoso pai, faleceu em 2017, despachante policial durante muitos anos, foi também policial civil, foi escrivão de polícia, e minha mãe, professora aposentada. Então a dinâmica da casa em si, ela já é feita de uma política. Desde você querer assistir um Chaves ali, e a sua irmã querer assistir uma novela, então você precisou discutir ali quem que vai, com quem que fica a vez da televisão,
até a disputa do último bife no almoço. E isso você aprende a compor, a escutar, a discutir, a discernir o que é certo e o que é errado. Até porque se você não resolver entre irmãos, depois o seu pai e sua mãe chegam e resolvem a parada. Então, esse foi meu berço, graças a Deus muito abençoado. Fui muito abençoado pela família que eu tenho, pelo meu pai, pela minha mãe e todos os meus irmãos. Daí nasceu o interesse por quase, só não me engano, quase todos os meus irmãos têm faculdade. E não diferente, eu ingressei na faculdade. Você fez Direito, né? Fiz Direito na Faculdade de Direito de Franca, me pós-graduei em Direito Tributário e agora eu estou fazendo Gestão de Cidades, uma outra pós-graduação. E nessa caminhada, né, da Faculdade de Direito de Franca, eu pude despertar por volta de 2013, mais ou menos, quando aquele movimento vem para a rua, aquela indignação que a sociedade passava pela corrupção, pela instabilidade política, econômica, digo até jurídica do país, onde muitas pessoas, muitas lideranças e a sociedade como um todo realmente, literalmente foi para a rua. Pediu o quê? Pedir mudança. E não diferente, eu estive nesse movimento e em 2016 eu saí candidato a primeira vez como vereador. E você participou desse movimento motivando as pessoas, liderando algum tipo de movimento? Qual que foi a sua participação nisso? A minha participação foi como parte do movimento. Naquele momento eu não era uma liderança na qual reunia gente e trazia para a rua. Eu era parte de um movimento no qual figuras até da faculdade de Direito mesmo chamavam e falavam, vamos para a rua, vamos lutar pelos nossos ideais. Eu me lembro muito disso, porque na época, lá na própria Faculdade de Direito de Franca, que inclusive a gente tem que fazer aqui um adendo, forma pessoas, assim, exemplo, né, para a sociedade, traz um ensino jurídico valoroso aqui para a nossa região, coisa brilhante mesmo, que tem que ser divulgado, porque é uma joia que a gente tem aqui no interior, né? Sim. E eu me lembro muito desse movimento, Basta, interrompendo um pouco aqui a sua história, porque na época eu era presidente do diretório acadêmico, lá do 28 de março, da União Acadêmica, e isso, cara, estava em ebulição na faculdade, né? Todos os alunos cobrando posicionamento, tudo, e eu tive a oportunidade de participar também, né? Então é algo que nós temos aí em comum, porque eu vivi aquilo e imagino o quanto aquilo tenha despertado um sentimento em você. E eu acredito que em muitas pessoas, porque para você entrar na política, Fábio, você tem que ter indignação. Não adianta você entrar com passividade e achar que tudo aquilo está correto. Se você entrou na política, você tem que entrar para fazer diferença e mudar aquilo que você não concorda. Então, para você ingressar na política, você disputar um cargo político, você tem que ser uma pessoa indignada. Você tem que aflorar isso e realmente fazer parte da mudança daquilo que é seu interesse, entendeu? E voltando nesse movimento, minha família, por ser todos politizados, por gostarem da política e prestarem mais atenção na política após esses movimentos também, vários dos meus irmãos estiveram na rua também. E após isso, eu disputei a eleição em 2016 e fui eleito suplente pelo PSDB. Tive uma boa votação, tive 1.200 votos e alcancei... Já na primeira eleição você já tinha ali uma participação ainda de subsidiária. Isso, e meu pai me incentivou muito na época, né, em 2016, embora quando você não faz parte de um núcleo político, quando você não é apadrinhado por um político, muitas pessoas duvidam de você. É aí que realmente a sua base familiar vem e fala, se é isso que você quer, eu te apoio. Essa palavra, eu te apoio, é fundamental para qualquer pessoa. Você tem que ter esse apoio da família, você tem que ter apoio de quem está próximo de você, seja esposa, seja namorado, seja de quem te quer o bem.
E se te quer o bem, você quer o bem da sociedade, nada melhor do que você ingressar na política. E eu disputei, peguei a suplência na Câmara Municipal de Franca em 2018, assumi 40 dias a cadeira de vereador. Pouca gente sabe disso, mas no mandato anterior eu já assumi como vereador. Mas antes de assumir como vereador, eu despertei o interesse de uma pessoa muito querida aqui de Franca, agora aposentado, líder de mandatos aqui na cidade, na região, líder de votos em 2014, com 122 mil votos, foi o deputado estadual Roberto Engler. O deputado estadual Roberto Engler, que sempre disse nas suas entrevistas que o político ele precisa gostar de gente. E se a pessoa não gostar de gente, ela não entra na política, porque você realmente tem que se pôr no lugar do outro. É dar de si antes de pensar em si. Isso é fundamental para qualquer pessoa pública. E com esse propósito, ele me chamou para ingressar no escritório dele, Fabinho. No início de 2017, eu virei assessor parlamentar dele, no qual eu pude fazer relações governamentais, articulações políticas francanas e regionais. Foi com o deputado Roberto Engler que nós instituímos aqui o aglomerado urbano de Franca. O aglomerado urbano de Franca, que é uma regionalização feita através de uma ideia e de um movimento feito pelo deputado estadual Roberto Engler para pensar o desenvolvimento da cidade e da região pensando como um todo. Então é um aglomerado de 19 cidades que são pensadas políticas públicas para aqueles 19 municípios. Não é ninguém pensando no seu próprio umbigo, é todo mundo pensando entre si para cooperar todos em si. Facilitando, inclusive, pleitear verbas perante o Estado, né, perante a União Federal. Pleitear verbas, pleitear equipamentos públicos, pleitear políticas estruturantes que realmente mudem aquele local, mudem a figura, o rumo daquela sociedade, daquela região, seja um desenvolvimento regional, econômico, turístico, a gente precisa saber explorar tudo que há de bom naquela região. Então, logo que você já começou como suplente, aí dentro desse exercício da suplência, você passou a ser também assessor do Roberto, foi adquirindo experiência, assumiu como vereador por um período e depois veio a próxima eleição. 2020. Foi a que você foi mais votado? Ou não? Foi a que eu fui mais votado. Da segunda eleição, vai? Segunda eleição. Putz, que legal, cara. 2020 foi uma coisa muito legal. Legal assim, na verdade, foi legal e trágico ao mesmo tempo, porque enquanto nós estávamos lá em pleno mandato do deputado Roberto Engler, trazendo verbas, trazendo políticas públicas, implantando políticas públicas e trazendo equipamentos importantes para a Franca região, começou a Covid-19 no mundo. E naquele ano, no março de 2020, se eu não me engano, começou a estourar essa Covid-19 e naquele ano era um ano político. 2020 era um ano político, na qual nós disputaríamos as eleições de prefeito e vereador. Isso foi uma estabilidade muito grande. Só até arrepiei aqui, cara, de verdade, porque mais uma vez, né, isso realmente surgiu agora, nós temos aí uma identidade na história, porque em 2020, né, fazia um ano e pouquinho, cara, ali naquele começo de 2020, que nós tínhamos trazido o DNBB Advogados aqui para onde nós estamos hoje, para essa estrutura maior. E eu me lembro que foi uma decisão assim, relevante na minha vida, na nossa vida, que nós falamos, vamos expandir, vamos crescer, né? Vamos começar a pôr a cabeça para fora realmente, tudo muito assim, muito novo, e de repente, a hora que a gente tinha investido, tinha vindo para cá, um ano decisivo, estourou a pandemia. Eu falei, nossa, agora todo mundo mandando fechar as portas e a gente abrindo as portas igual você.
ia começar um movimento político, uma nova eleição, né? Uma que seria decisiva, e você poderia muito bem ter falado, não, e agora? Né? Desisto, fico, como é que você enfrentou isso, cara? São umas decisões, Fabinho, que você tem que tomar ali na hora, porque tem prazo para você se desligar da assessoria. E com essa movimentação da Covid-19, todo mundo falando que ia suspender as eleições, ia ter emenda constitucional, ia mandar a eleição mais para frente, as eleições não iam ocorrer. Acontece que, para você, como assessor parlamentar, você precisa tomar uma decisão. Você tem que se desligar do seu emprego 6 meses antes. Então é uma renúncia que você faz de algo estável. Isso, você faz uma renúncia de algo estável que duraria até pelo menos 2022, até março de 22, na qual ia o mandato do deputado, para disputar uma eleição que você não sabia que ia ocorrer. Então, imagina, você pensando, eu vou ficar... Se eu perder a eleição, eu sou o primeiro desempregado. Eu vou ficar desempregado para ir atrás de um objetivo, de um sonho, de um objetivo. E esse objetivo era realmente fazer a diferença, enquanto pessoa pública, enquanto pessoa política, aqui para a nossa cidade, para o nosso cidadão, que era o foco disso tudo. E, Fabinho, foi determinante as conversas com os amigos, e até uma pessoa muito querida, vou citar ele chama Gustavo Pimenta, carinhosamente eu chamo ele de Gustavinho, um amigo meu, que fez parte também do escritório do Engler e sempre me dava conselhos muito bacanas. E ele falou assim, Bassi, você trabalhou para isso e tudo te direciona para isso. Então não negue o seu destino. Você não pode negar uma coisa que está no seu destino, que é uma coisa que você quer, e que é uma coisa que você trabalhou para isso. Se você trabalhou para isso, você consegue, vai e faz. Aí você falou, vou enfrentar. Aí eu enfrentei. Começou a já organizar, renunciou, começou um trabalho de campanha. Começamos uma pré-campanha naquele momento, né, visitando as bases. É uma coisa que eu já fazia enquanto assessor, mas não diretamente para a eleição. Você, como assessor político, você direciona todos os seus esforços para políticas públicas regionais, num bairro. Absorve quais são as necessidades, o terceiro setor, isso. Para depois poder direcionar o recurso. Você já tem um conhecimento do como um todo. Isso eu sou eternamente grato ao deputado Roberto Engler, porque ele me deu toda essa bagagem. E com isso, com essa bagagem, eu disputei a eleição de 2020 para vereador e fui o 4º eleito daqui da cidade de Franca com dos 2.600 votos. Isso foi uma coisa muito gratificante e não à toa, cada dia do meu mandato eu tento fazer o meu melhor possível para realmente fazer valer todos esses votos que eu tive. E isso sim, realmente, Daniel, é de se admirar, porque muitas vezes, às vezes diante de um desafio e de uma situação totalmente adversa daquela que nós estamos acostumados, nós temos a opção ou de desistir, né, por conta da situação adversa, ou de dar prosseguimento. No mesmo período de 2020, eu me lembro que, eu olhei o escritório, cara, eu falei, como que nós vamos crescer e como que nós vamos, de fato, fazer acontecer enquanto está todo mundo querendo fechar as portas, né? E como você, na carreira política, nós empenhamos esforços, na medida do possível, respeitando as regras sanitárias, respeitando o que tinha que fazer, mas empenhamos esforços falando o seguinte, às vezes vai ser exatamente nessa situação adversa que as pessoas vão precisar de um advogado e de algo diferente, vamos começar a trazer inovações, e naquele ano foi um dos melhores anos da nossa vida como escritório. Não só na parte financeira, mas também na parte de estruturação, de captação de pessoas, de formação de time. Eu tenho certeza, Fábio, que alguém te apoiou nessa decisão.
Isso é fundamental. É fundamental. Os nossos exemplos, né? As pessoas que a gente tem como exemplo e principalmente as pessoas que estão ao nosso lado, né? Porque ninguém é bom sozinho e ninguém é bom demais, né? É isso. A gente tem que pensar que sempre tem gente apoiando, suportando a gente, isso faz parte da nossa história, como faz parte da sua também. E dentro dessa história bonita, Bas, que você está contando aqui pra gente, tem alguns pontos que você falou e eu gostaria de puxar um outro gancho aqui, né? Você falou muito de política, de, por exemplo, partido, na época eu era do PSD, do PSDB, do Roberto. Inclusive, eu acho assim, muito bonito quando você fala do Roberto Engler, porque muitas vezes as pessoas misturam, falam, lá, ó, o Bassi é ligado ao Roberto Engler, eu não gosto do Roberto Engler. Isso não tem nada a ver, pelo contrário. Isso que você faz aqui é expressar a gratidão, né? Que é um sentimento que mais aproxima o homem de Deus. Então, tipo, não tem o que se vincular, ainda que o vínculo possa ser muito positivo, mas sim de, agradecer. O cara me deu a oportunidade, me abriu as portas e, querendo ou não, prestou um serviço de muitos anos para a sociedade, né? Eu acho muito bonito você manifestar isso sem medo, né? Político que não tem medo, a gente sabe qual é a cara dele e o lado dele, né? E você falou muito assim de jogo político, de partido, e talvez as pessoas que estão assistindo a gente queiram entender um pouquinho melhor o seguinte, Básico. Como é o jogo político e qual que é a figura do parlamentar? Beleza, foi eleito vereador, expressiva votação, tá lá dentro. E aí, o que você faz, cara? Fala um pouco pro pessoal o que você faz e como funciona esse jogo. Porque às vezes o cara fala, ó, tá só aparecendo e cadê o resultado? Que isso também depende de outras pessoas. Como é que é esse arranjo? Qual que é a sua função? Conta um pouquinho aí pra gente. Fabinho, vamos lá. O político, ele é muito estereotipado. O que o pessoal acha do político? Ele acha que o vereador vai lá e o pessoal vai procurar ele para dar caminhão de terra, cesta básica, passar na frente da fila, e não é isso. Isso não existe. Pelo menos não no meu mandato. O que a gente atua lá? A atuação política do vereador, ela não é limitada em legislar e fiscalizar. Ela é muito mais que isso. Você propõe políticas públicas, sim, através de projetos de lei, através de articulações, através de equipamentos estruturantes de saúde, de segurança, de educação. E também você é um agente modificador daquela cidade que você está. Então, você tem sempre que se colocar no lugar daquela pessoa. Enquanto político, o que você pode fazer? Você pode mexer em orçamento para mobilidade urbana, para cidades inteligentes. São políticas que você pensa, enquanto parlamentar, que você faz valer através do orçamento público. Então, eu acho que eu fui um pouco... Não, você foi bastante objetivo. Eu fui um pouco confuso. Mas talvez traduzindo, o vereador, o agente ali que está dentro do parlamento, ele, na verdade, tem uma ideia, enxerga a necessidade da população e, através, talvez, de uma proposta de lei, que isso tem que ir para o executivo executar, ou através de uma fiscalização, mas muito mais através de uma proposta de lei, ele tenta suprir aquele gargalo. Fala, tem isso aqui faltando, a cidade precisa de tecnologia, a cidade precisa de um hospital, que eu sei que você trabalhou muito, você vai contar um pouco aqui pra gente. Se está precisando, vamos atrás, vamos ver onde está o recurso e vamos propor medida para as pecinhas se mexerem, né? Basicamente, o vereador, ele atua no orçamento público da sua cidade. Então, eu vou falar em números porque esses são os números do orçamento aqui de Franca. Então, o prefeito de Franca vai ter lá 1,4 bilhões para gastar em saúde, educação, bem-estar, esporte. E isso lazer, é o orçamento hoje? Eu não sabia. 1,4 bilhões. Recentemente,
2022. 1,4 bilhões. Foi a primeira vez que Franca atingiu 1 bilhão no orçamento. E você atua dentro desse orçamento, fazendo emendas, fazendo modificações orçamentárias através de emendas propositivas. Para quê? Para atingir aquele pessoal no qual você escuta diariamente, sabe, Fabinho? E para atingir também, talvez você faça um projeto de lei direcionado vou te dar um exemplo, a vagas de pessoas com autismo para empreendimentos com mais de 100 vagas de estacionamento. Então você faz uma propositura dessa natureza e atua no orçamento para aquilo acontecer. Se não for do interesse do executivo, atuar com um orçamento anual daquele ano vigente, vamos falar assim. Entendi. E basta, desculpa te interromper, mas só para trazer também uma ideia, que eu acho que muitas vezes nas nossas conversas aí no dia a dia, eu percebo que talvez tenha uma carência, uma necessidade disso. Você falou assim que não é da função do político ficar atravessando a fila, né? Vamos falar assim, arrumando cesta básica para a população, e realmente não é. Né? Ainda que seja função ali do político, do vereador, que está dentro da sociedade, inserido ali no dia a dia do povo, dar assistência, não dá para a pessoa, mas falar, pô, se tem gente pedindo cesta básica aqui na região, se tem gente aqui precisando de alimento, uma política, uma emenda precisa ser trazida para cá para trazer, né, base, um mínimo de dignidade para essas pessoas. Você foi muito bem nessa colocação, porque eu até me retratando, é função sim do vereador fazer isso, mas se existe uma necessidade de cesta básica, igual sempre existe essa necessidade aqui em Franca, o que nós fizemos? Enviamos 350 mil para compra de cestas básicas. Então você não atinge o problema individual. Não é interesse particular de um cidadão, você atinge o problema como um todo e pode fazer esse trabalho. Né? Exatamente, a gente atua dessa forma para... Você não vai pagar uma conta de água ou de luz daquela pessoa, você vai trazer equipamentos para que aquela pessoa tenha um emprego e tenha condições de suprir suas necessidades. E é importante falar que não é função. Pagar conta de munícipe, atravessar a fila, arrumar benefício pessoal, é crime. Crime político. Né? Então, eu acho que as pessoas precisam se cientificar disso, porque o candidato que está fazendo isso, na minha opinião, né, ele está usando de um benefício imediato e deixando que outros candidatos com um trabalho responsável e correto deixem de trazer um benefício a médio e longo prazo que de fato vai mudar a vida da pessoa. Porque muitas vezes o que eu acho que a sociedade precisa enxergar é que aquele político que às vezes está fazendo ali um tapa-buraco imediato, né, ele simplesmente está apagando, vamos dizer assim, o sol com a peneira. Porque tem muito político que está fazendo um trabalho legal, interessante e de fato produtivo, que traria resultados em larga escala, né, que um outro daquela natureza tira a oportunidade dele de fazer esse tipo de coisa. E você cria essa sensação, essa cultura de assistencialismo. Então a pessoa vende seu voto, ela vende seu voto por um remédio, por uma cesta básica, por uma bola, por uma rede. E isso realmente não é a função do Poder Legislativo. Isso daí está longe de ser a função do Poder Legislativo, que é realmente tentar mudar a sociedade como um todo. Não atingir aquele problema individual para benefício próprio ou daquele que você tenta ajudar através de algum benefício. Fazer um trabalho, como você está fazendo, nesse caso do hospital, que você tem que falar um pouquinho aqui para a gente, quantas pessoas ele beneficia diretamente, como por exemplo, pessoa que tiver um atendimento ali, que tiver uma oportunidade ali, quantas consultas particulares ela economizou no momento que ela tiver o benefício público, né? Então,
Pô, olha o benefício também pessoal que essa pessoa teve por ter o serviço ali disponível. E ainda que muitas vezes as pessoas não tenham nem acesso ao particular, chega num momento que quando o público não consegue suprir, ou ela vai num particular e arruma dinheiro, ou ela morre. Né? É isso, Fábio. E agora eu vou voltar uma outra pergunta que eu fiquei sem responder, que você falou sobre como funciona essa articulação política. Então eu vou contar um pouco do hospital falando da articulação política. Show de bola. O hospital é uma coisa que virou folclore aqui na cidade de Franca. Você falava de hospital público, de HC, você era taxado de mentiroso ou era tido como uma promessa eleitoreira. E mesmo com esses estereótipos e esses ataques, eu falei assim, eu vou calçar e vou tentar, né? Porque você não traz um hospital, você precisa de toda uma construção para isso. E eu fui eleito em novembro de 2020. Em dezembro de 2020, eu estava em Ribeirão Preto falando com o deputado federal Arnaldo Jardim sobre políticas estruturantes. E o que ele falou? Bas, se você quer realmente mudar a cara da saúde de Franca, a gente precisa começar a falar de um hospital público. Eu assim, Arnaldo, mas como que a gente vai falar de hospital público lá? Vários prefeitos já falaram disso, deputados já falaram e se queimaram. Eles queimaram a bandeira do hospital público. Eu falei assim, mas você não pode ter medo. Você, no final das contas, o mandato não é seu, o mandato é da população. E aquele lá foi um primeiro aprendizado que o Arnaldo me deu. Você realmente não pode pensar naquele desgaste que você pode ter. Poderia ter se o equipamento não chegasse. Você tem que realmente pensar nos frutos, no esforço que você vai fazer e nos frutos que aquilo lá vai dar. E esse foi o primeiro momento que eu falei de hospital público, em dezembro de 2020. Daí então foi toda uma articulação, nós unimos todos os prefeitos, olha que legal, prefeitos médicos da região. Então, a nossa regional de saúde aqui de Franca, ela é composta por 22 municípios. E desses 22 municípios, alguns dos prefeitos são médicos. Então, nós fomos lá falar com o Dr. Vinícius, da cidade de Morro Agudo, que é médico, Dr. Mauro Barcelos, de Patrocínio Paulista, que é médico, Dr. Naim, que é médico, de Miguel Lopes, ex-prefeito e foi diretor da Regional de Saúde, Dr. Marcelo Mian, de São Joaquim da Barra, enfim, vários outros, que nós unimos e começamos a fazer estudos técnicos antes do político. Mostramos a necessidade para todo esse pessoal político e aí então a gente iniciou um movimento político e técnico em conjunto. Acontece, Fábio, que forças da própria cidade de Franca não queriam o hospital aqui. Isso me entristece porque é uma luta que você está indo... São pessoas indo contra a sua própria cidade, contra pessoas que estão morrendo em filas. Então, eu comecei... E não queriam por quê? Eu vejo assim, trazendo muito claramente, que tem alguns críticos que falam que às vezes falta recurso, por exemplo, para a Santa Casa, e como que isso poderia ser revertido para um hospital, como que o orçamento ia custear isso. Esclarece isso para a gente, que é uma dúvida de muita gente que pode estar acompanhando. Eu já fui questionado sobre isso uma vez, inclusive na minha eleição de deputado estadual, na qual eu disputei em 2022. Eles questionavam, o Estado não manda nem dinheiro para a Santa Casa, como que vai custear o equipamento público que gera um custo de 220 milhões ano? São 220 milhões ano. Para você ter ideia, a gente vai gastar 150 milhões para construir o hospital. O hospital de 225 novos leitos, 22 mil metros quadrados em um terreno de 32 mil metros quadrados. 150 milhões para construção. A gente está falando de 220 milhões para custeio. É muito maior. Você custear anualmente um hospital é muito mais caro do que você construir o hospital. Entendi. E lógico que vieram esses questionamentos e contra-argumentos do porquê eu estava mexendo no hospital. Mas a Santa Casa falta dinheiro, acontece que dentro da Secretaria de Saúde
existem subpastas. E essas subpastas são uma pasta para custeio de equipamentos públicos, que no caso entra o hospital, e outra subpasta para custeio de hospitais filantrópicos, que é o caso das Santas Casas, e é o caso também da Santa Casa de Franca. Então, um orçamento não se confunde com o outro. Então, essa subpasta aqui das Santas Casas, está faltando recurso, se está faltando recurso porque não vem, então é uma briga dentro desse recurso. Não tem nada a ver com custeio de equipamentos públicos. Entendi. Entendeu? Porque a subpasta... Isso pouca gente sabe, porque é uma coisa muito técnica. Mas é importante nós dirimirmos a dúvida, Sim. né? Porque se a subpasta da Santa Casa é a subpasta do terceiro setor, é isso? Não, o terceiro setor, é porque o terceiro setor é dividido Em várias assistência social, em saúde, em educação, mas pode-se dizer que sim, o terceiro setor da saúde. Que é diferente da subpasta através da qual o recurso que vem do Estado, que é rico, né? O Estado de São Paulo hoje é muito rico. É diferente, então, da subpasta que direciona o recurso para aquela subpasta que trata dos equipamentos públicos, é isso? Isso, porque, por exemplo, a Santa Casa de Franca, por exemplo, o Estado de São Paulo vai lá e compra serviço dessa Santa Casa. Ele compra o trimestre lá está precisando de 1.000 cirurgias de catarata. Então ele vai lá e compra essas cirurgias. Agora, o custeio do hospital público, ele é orçamentário. O custeio do hospital público para 2024 está previsto no orçamento de 2023. Entendi. Então, não falta recurso para o custeio de um hospital público. Entendi. E isso é tão patente que vira e mexe a gente escuta falar, e é uma verdade, eu que muitas vezes lido aí defendendo empresas em processos licitatórios, né? Muitas vezes a gente escuta falar o seguinte: não adianta o governo do estado de São Paulo tá rico, e de fato tem recursos para investir, né? E querer investir tudo, por exemplo, na educação, sendo que existe um orçamento obrigatório por lei que exige que ele transmita o recurso não só para lá, mas um percentual também para a saúde. Sim. Então, se tiver muita grana, por exemplo, na pasta de educação e tiver faltando na saúde, o governo não pode tirar de lá e pôr para cá, é isso, né? É isso. Até porque você citou educação e saúde. Se eu não estou enganado, você pode me corrigir, o mínimo constitucional para investir na saúde são 15%, Constituição Federal. No estado de São Paulo são 20%. Então, o governo do estado fica mais engessado ainda. Então, 20% do recurso ele tem que ser alocado ali. Não adianta falar, está faltando tal obra, mas tem dinheiro lá, mas não tem para direcionar para a obra. Isso, e saúde, a saúde não espera, é uma coisa latente, tem pessoa morrendo. E o que o governo do estado está tentando fazer agora, está fazendo toda uma articulação para que isso passe, ele está tentando passar os 20 para 15, para o limite constitucional federal, não o limite constitucional da Constituição para poder ministrar para ele pegar esses 5% aqui que vai sobrar e jogar para a saúde. Então ele está tentando fazer uma realocação para tentar realmente desafogar essas santas casas e investir mais nessa saúde, nessas OS. Né? Então, resumindo, o Estado, o Hospital do Estado, não vai, de forma alguma, tirar recursos da Santa Casa. Não. E não vai faltar recurso para o Hospital do Estado, porque os orçamentos são diferentes. Isso aí, você se compromete com a gente, Barra? Prometo. Inclusive, o orçamento para a construção do hospital já está previsto e o custeio também está previsto no orçamento do Estado. E eu queria te fazer uma outra pergunta que você pode ficar muito à vontade em responder. Certo. O hospital é uma bandeira sua? Não só minha, mas de muitos outros políticos, sabe? Igual eu te falei lá atrás. Mas a gente pode dizer que você protagonizou isso? Você pode falar isso? Fui um dos protagonistas. Que legal, que legal.
nós criamos um movimento. É um movimento que chamava Pró Hospital Público do Estado de São Paulo. Nós criamos um logo e a gente foi trazendo prefeitos para dentro desse movimento. Poucos prefeitos não entraram, uns 3 prefeitos não entraram no movimento, não estiveram na audiência pública no dia 9 de dezembro, aqui na Câmara Municipal de Franca, na qual nós reunimos 22 municípios. As 22 câmaras municipais estavam presentes, 16 prefeitos estavam presentes. Foi o dia que nós apresentamos o movimento estruturado com todo o estudo técnico embasado no qual nós enviamos para o governo do estado, e foi desse estudo para frente que o secretário de saúde do estado, o então Dr. Jean Gorenstein, ele era secretário de saúde naquela época, ele se baseou na vinda do hospital público nos nossos estudos, no nosso movimento público. Então, você pode dizer sim que esse movimento pró-hospital, o movimento pró-hospital público do Estado, aqui na cidade de Franca, o movimento, ele foi protagonista e foi fundamental para a vinda do hospital aqui para Franca. Legal. E você ia falar alguma coisa que eu te interrompi a hora de fazer essa pergunta? Você lembra o que é? Não. Tá, eu vou te perguntar uma outra coisa. Explica um pouco. Como é que nós estamos de tempo aí? Explica um pouco qual é a relevância de partidos no interior. Em âmbito nacional a gente já sabe, é relevante. É relevante porque tem bandeiras. E no interior, qual é a relevância disso? Por 2 motivos a minha pergunta. Uma, tem gente que já falou assim para mim, eu não voto no político tal porque ele é do PSDB. Tudo farinha do mesmo saco. Um exemplo, estou só dando um exemplo. Certo. E muitas vezes eu pensei, será que isso realmente tem relevância no interior? Porque a pessoa precisa estar num partido para estar assumindo um cargo, né? Concorrendo a uma eleição. Sim. Então, será que no interior faz alguma diferença? Essa é uma parte da pergunta. E outra, qual é o papel do partido? O base no partido tal ou o base no partido fulano vai ter alguma diferença? Explica pra gente qual que é a relevância disso aí. A relevância dos partidos, Fábio. Aqui vou falar em Franca, resumidamente dentro de Franca. O político, principalmente os que disputam legendas majoritárias, no caso, prefeito da cidade, ele leva em consideração partidos políticos quando ele quer disputar uma eleição ou uma reeleição. Por que disso? Por tempo de televisão, por verba de fundo partidário e por esses partidos poderem alocar pessoas que querem sair candidatos a vereador, por exemplo. Então essa é a única relevância que a gente vê dos partidos aqui na cidade de Franca. O porquê disso? Eu acho que as discussões partidárias elas poderiam ser muito ricas, mas infelizmente essas disputas partidárias, essas discussões, elas ficam muito aquém do que a gente deseja. O porquê? Porque todo mundo pensa no seu próprio umbigo, Fábio. Então as discussões partidárias e a implementação de alguma bancada, de algum bloco entre partidos, que é o que ocorre muito lá no federal, ele não ocorre aqui dentro de Franca. Por quê? Porque o prefeito ele leva o vereador, leva o parlamentar consigo, através de algum pedido que ele atende. Então, aquele parlamentar acaba não se atendo ao partido, ele esquece do partido. Você chegar para ele e falar, você é de qual partido? Fala, eu sou do partido X, mas eu não estou nem aí com o partido. A gente vê isso muito. E a grande maioria lá não se atém muito ao partido. A pessoa política, ela atua do jeito dela e não dá bola para partido. Essa é a relevância dos partidos aqui em Franca. Então, resumidamente, os partidos eles são usados em épocas de campanha. Épocas de campanha, aqui no caso de Franca, nas eleições municipais. Pelo que eu falei, por tempo de televisão e
e verba de fundo partidário, além de você ter 16 cadeiras nas quais você pode colocar por cada partido para disputar a vereança naquele ano, no legislativo. Entendi. Show de bola. E Bárcio, infelizmente, a gente tem que ir caminhando para um fim, né? O papo, quando é bom, a gente nem vê passar. Né, Fábio? E antes de nós finalizarmos, eu queria te perguntar, tem alguma coisa que a gente não falou, que você gostaria de colocar? Enfim, uma pergunta ou uma colocação, que você ficar à vontade para a gente poder encerrar aí com chave de ouro. Na verdade, eu vou me dar o convite para uma próxima ocasião, viu? Show de bola, com certeza. E eu vou voltar aqui, a gente estava falando ali sobre política regional. Eu prezo muito pelo desenvolvimento regional. Não à toa a gente foi atrás do hospital público para atender aqui 800 mil pessoas, 22 municípios, mas agora a gente está atuando nos voos comerciais, para o retorno desses voos comerciais aqui para a França. Você está trabalhando direto nisso? Para mim é importante, porque eu estou em São Paulo 2, 3 vezes por mês. É importante, nós estamos trabalhando para que 5 voos diários sejam feitos aqui, 5 voos semanais 5 voos semanais. 2 diários. 5 voos semanais, ou seja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, provavelmente. Isso. E 2 diários. 2 diários. A pessoa pode ir e voltar no mesmo dia. Exatamente. Franca-Congonhas, Congonhas-Franca. A gente está trabalhando por isso. Está tentando viabilizar isso através de acordos entre a empresa aérea Gol, o governo do estado e a concessionária Voa. Eu tenho uma reunião amanhã em São Paulo com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a ABAR. Na segunda-feira que vem tem uma reunião com a Voa em Jundiaí, que é a concessionária do nosso aeroporto, e também com a Gol, que é quem vai operar os voos aqui na cidade de Franca. Eu pretendo voltar aqui para a gente contar mais essa conquista que a gente está esperando aí para ainda este ano. Que realmente vai fazer a diferença na vida do povo. Que esse pessoal comece a operar esses voos aqui, Fábio. Que bom, espero que você possa voltar realmente contando, trazendo boas notícias, né? Porque nós temos que lembrar sempre, eu fiz inclusive um post no Instagram recentemente, em época de eleição, né? Sobre isso, que gostando ou não, as decisões e os caminhos da sociedade são definidos e decididos pela política. Você falou aí uma palavra que eu gosto muito, é só através da política que composições são formadas, que consensos são formados para que as obras, em todos os sentidos, né? Não só obra física, mas todo sentido de obra, sejam de fato construídas, né? Então, querendo ou não, é só através da política que qualquer pessoa pode realmente fazer a diferença na vida de muita gente, né? Num período menor de tempo, né? Então, por mais que seja uma figura, como você disse, né? Talvez exista até um preconceito com relação a ela, gostando ou não, são os políticos que vão definir a nossa vida. E a gente precisa, naturalmente, do voto. E o voto é o quê? Nada mais é. Eu costumo pedir voto, sabe como, Fábio? Com currículo. Sabe por que disso? Porque a pessoa está me dando um emprego através do voto dela. Então eu monto meu currículo, mostro tudo que nós conseguimos construir através desses anos, a formação que eu tive, enfim. E a pessoa decide se ela me contrata ou não. E como que ela decide isso? Através do voto. Isso, naturalmente, é fundamental para o político, é fundamental para a pessoa que detém aquela confiança de dar aquele voto para a pessoa que vai ficar lá 4 anos no mandato, representando ela e fazendo o que espera-se, né? O melhor que seja para aquela região, para aquele município que você representa. Show de bola. Bom, então o DMBB traz para você, termina aqui,
né? Hoje nós estivemos aí com o Daniel Bassi e as portas estão sempre abertas e não vão faltar oportunidades aí para a gente trazer um pouco mais de bate-papo, um pouco mais de informação, né? Sobre política, sobre as composições partidárias e sobre os rumos que a sociedade precisa escolher tomar, porque são através das ações dos agentes, né? Sejam eles empresariais, sejam eles políticos, sejam eles sociais, que a vida das pessoas muda, né? E se a gente, de fato, não estiver mudando a vida do outro, a gente está perdendo nosso tempo. Já falei isso aqui. É esse o recado que eu queria dar. Valeu? Agradeço, Fábio. Agradeço a oportunidade, agradeço o escritório, estamos juntos aí, estou sempre à disposição. Obrigado. Valeu, pessoal.